E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à farmacologia. Hoje destacando o sildenafila. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como se utilizar, a apresentação dele, as contraindicações, enfim, tudo sobre sildenafila. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se embaixo do vídeo. Clico ali, você já faz parte aqui. Tá convidado? Se inscreve e vamos ao que interessa. Sildenafila. Bom, pessoal, primeiro, o que é esse tal de sildenafila? Muito simples e prático. É o famoso conhecido Viagra. Na verdade, o Viagra é um dos nomes de venda do sildenafila. É basicamente isso, é o mesmo medicamento. Então, quando você vai na farmácia, encontra o Viagra, né, basicamente é o sildenafila. E você já pode se perguntar, eu encontro isso com qual apresentação? O mais comum é comprimido, né? Você encontra aquele famoso comprimido e que tem ali mais ou menos 20, 50 e 100 miligramas. Essa é a principal apresentação e doses das apresentações da sildenafila. E a gente ainda pode dizer para que é indicado. Isso aí você já deve estar desconfiando, mas para você ter uma ideia, essa sildenafila, ela basicamente não era usada para disfunção erétil. Todo mundo pergunta, Viagra usa para quê? Disfunção erétil. Mas antigamente era usado para hipertensão pulmonar. Aí utilizava isso para o paciente relatava, doutor, depois que eu comecei a usar isso daí, me começou a dar mais ereção, uma ereção mais forte, enfim. Foi o relato dos pacientes. E hoje, praticamente, ela nem usa esse medicamento para hipertensão pulmonar, é mais voltada já com o uso para disfunção erétil. Aí você pergunta, então a indicação é hipertensão pulmonar, para quem tem ali esse certo problema de ereção, disfunção erétil, mas como que ele atua no corpo? Bom, ele é um vasodilatador, ele vai ter uma ação direta para ajudar na ereção, que é o principal aí mais utilizado. Mas para a gente entender como ele atua para ajudar na ereção, a gente tem que entender como acontece a ereção. Bom, na fisiologia normal, o homem, ali no seu órgão de cópula, nós vemos aqui que ele possui dois corpos cavernosos, que são essas estruturas que você está vendo aí na tela. Esses corpos cavernosos, no momento da ereção, ele basicamente vai relaxar a musculatura lisa. E quando ele relaxa essa musculatura lisa, ingressa sangue nesses corpos cavernosos e leva à ereção. Ou seja, a ereção nada mais é do que o resultado de um maior fluxo de sangue nesses corpos cavernosos, porque se relaxou aquela musculatura. E é basicamente isso. A ereção é quando chega sangue àquela região do pênis, nesses corpos cavernosos, levando a essa rigidez do órgão masculino, facilitando a cópula na sua relação. Agora, como que esse medicamento, a sildenafila, ou o famoso Viagra, vai ajudar o paciente a ter uma ereção? É muito simples e fácil. Ele é um vasodilatador e, de certa forma, ele vai ter uma ação de até mesmo ajudar ao maior fluxo de sangue nesses corpos cavernosos. E ele faz isso porque ele inibe uma substância importante do nosso corpo. Vamos destacar isso melhor agora. Bom, pessoal, o homem, quando está ali com um membro flácido, ele tem a presença da fosfodiesterase do tipo 5 em ação. E ela atua deixando esse órgão flácido. Agora, quando entra em ação um medicamento como a sildenafila, ele inibe essa fosfodiesterase do tipo 5. E se eu inibo essa substância, eu vou facilitar ali um aumento de GMP cíclico, essa substância, e que com o auxílio do óxido nítrico eu vou facilitar a ereção. Eu sei, eu falei meio que uma forma difícil para quem não é da área da saúde, mas falando de uma forma bem simples, essa sildenafila, esse Viagra, ele inibe essa substância, fosfodiesterase do tipo 5,
o que facilita com que esses corpos cavernosos aí, que a gente viu que compõe o pênis, essa estrutura do órgão masculino, ela relaxa a musculatura, chegando mais sangue a essa estrutura e assim, enchendo de sangue os corpos cavernosos, facilita o processo de ereção. Então, é basicamente isso que acontece. Relaxou a musculatura lisa do corpo cavernoso, chegou mais sangue a esses corpos cavernosos e se chega mais sangue, ocorre a ereção, o enrijecimento do órgão masculino. Agora, a gente tem que destacar que o uso desse medicamento, ele tem que ser feito 1 hora antes da relação, para que ele tenha um efeito ali que seja considerável. Claro, ele pode demorar entre 30 e 40 minutos para começar a ter ação, mas para ter garantia, toma-se sempre, né, a quantidade ali exata para determinado tipo de paciente, 1 hora antes de ter a relação, com uma duração aí que é variável, mas que se diz que pode ter ali um efeito de pico máximo de 4 horas, né? Basicamente isso que se diz. Mas a gente tem que destacar referente às doses, que apesar de ter as suas apresentações de 20, 50 e 100 miligramas, que essas doses vão variar de acordo com cada paciente. Claro que se vai utilizar a dose mínima para cada um. Quanto menos ele utilizar em doses, melhor, né? Então, fica essa dica aí para você, mas que isso referente a doses varia de acordo com cada paciente. Tem paciente que toma bastante e ainda assim tem problema de ereção. Então aí já vai ter que entrar com outros métodos para ajudar esse paciente. Agora, temos que destacar as contraindicações. Quais são os pacientes que têm um risco de utilizar isso daí? Esse tipo de medicamento. A gente destaca os pacientes que têm problemas de hipotensão, a famosa pressão baixa. Por quê? Porque como esse medicamento é vasodilatador, basicamente vai piorar a situação do paciente. Ou aqueles que ainda, de certa forma, utilizam algum medicamento, como os nitratos, um paciente que é cardíaco, tem problemas ali cardiovasculares, e usa esses medicamentos como os nitratos. Se eu utilizo junto essa sildenafila, isso pode ainda dar ali uma certa tontura no paciente, até desmaios. Então, tem que ter um cuidado com esse tipo de paciente. Aí você pergunta, tá, e os efeitos adversos ou os efeitos colaterais? É importante destacar que muita gente toma esse medicamento e apenas tem um benefício, né? Seja lá para a ereção, tudo mais, tem um benefício. Outros utilizam e têm os efeitos adversos, que é uma porcentagem considerável. E quais são eles? Primeiro, a gente pode destacar que o paciente pode ter ali uma certa dor de cabeça, uma tontura. Também pode acontecer desse paciente ter um desmaio, como a gente falou, se for associado a outros medicamentos. Também um mal-estar, às vezes náusea e vômito. Pode acontecer e até mesmo o famoso nariz entupido. Pode também, porque é um vasodilatador. Quanto a isso, a gente tem que destacar que nunca se deve fazer automedicação, pessoal. Por quê? Porque imagina, o paciente ele tem algum problema cardíaco, né? Ainda associa a outro medicamento, isso pode gerar problemas. Ou até que ele tenha esse problema cardíaco e não sabe. Então, nunca faça automedicação, sempre use qualquer tipo de medicamento com auxílio médico, né? Com uma indicação médica presencial. Com isso, a gente finaliza mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!